Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este Câmara Entrevista, que hoje recebemos o professor e mestre em ciência política Jefferson Alexandre Miranda. O Jefferson, que recentemente lançou o livro A Social-Democracia na Periferia, proposta nos documentos fundacionais do PSDB. E esse é por esse assunto que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, Jefferson, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Val, é um prazer eu estar aqui, tá? Gostaria de agradecer o convite da TV Câmara, agradecer ao público da TV Câmara, é uma honra poder estar aqui. Ô Jefferson, esse livro aqui, né, que você publicou recentemente, é justamente fruto das suas pesquisas por conta das suas pesquisas acadêmicas, né, por conta da conclusão do mestrado na UFSCar. Conta pra gente como que foi esse processo e por que a escolha do tema. O processo, ele começa lá no início, né, da minha caminhada dentro do mestrado, e a escolha do tema é muito interessante. O tema ele surge por volta de 2018, né? E nós estávamos passando ali em 2018 por transformações políticas e turbulências muito grandes, né? E naquele exato momento, né, a pergunta que me vem à cabeça é: o que deu errado? e o que deu errado, em partes, poderia ser justamente essa tal de social-democracia, né, no Brasil. Então a ideia era tentar entender se na nova república, né, as frustrações que os ideais sociais-democratas haviam causados teriam alguma possibilidade de ser explicação para as turbulências políticas que a gente vem passando desde 2015, né, se a gente for pensar no cenário recente da política brasileira. O termo que você usa, né, no título, a social-democracia na periferia, periferia, na verdade, seria então o Brasil, né? Exato, né? É que esse é quase que um jargão dentro da ciência política, né? Então, na ciência política nós temos o centro, que são os países desenvolvidos, e a periferia, que são os países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E esses países na periferia, eles são dependentes economicamente e politicamente dos países do centro, do capitalismo. Então, como a social-democracia ela é algo que nasce no centro e o seu sucesso acontece no centro do capitalismo, a pergunta é: será que esse ideal que nasce no centro do capitalismo, quando aplicado à periferia, teria os mesmos resultados? Então, a pergunta inicial, né, partia exatamente dessa dúvida, né? Vamos lá, então. A social-democracia é uma ideologia política que surgiu na Europa, na Alemanha, por volta do século XIX, né, por volta de 1860. Quais eram os princípios ideológicos, ou quais são os princípios ideológicos daquela época, lá na Europa? Isso. A social-democracia, ela surge de um debate na Alemanha, principalmente nos círculos trabalhistas, né, os sindicatos principalmente, sobre qual seria o caminho para se superar o capitalismo. Tá? Então, o grande debate inicial era reforma ou revolução. Tá? Então você tem uma ala, os socialistas, que defendiam que a única forma de você superar as mazelas do capitalismo seria através da revolução. Já uma outra ala acreditava que era possível um caminho por dentro do capitalismo para superar as mazelas do capitalismo. Essas mazelas seriam as diferenças sociais? Diferenças sociais, né? Injustiças, desigualdades, baixos salários, alta exploração, não é? Então, todas essas mazelas poderiam ser superadas se o capitalismo fosse reformado. Essa a princípio, é a primeira proposta dos sociais-democratas. Então, pensando bem, né, a social-democracia nasce como uma terceira via. Tá? De um lado, os socialistas, querendo revolução. Do outro lado, os liberais clássicos, defendendo a manutenção do capitalismo e suas principais categorias e variáveis. E a social-democracia pensando uma terceira via. Tá? Em não abolir o capitalismo, não abolir a democracia,
tá? Mas fazer o capitalismo se tornar mais social. Essa era a discussão naquele exato momento. Bom, lá na Europa, então, a social-democracia por volta de 1860. Somente um século depois é que praticamente essa ideologia, esses conceitos chegam de forma mais acentuada no Brasil. O que aconteceu que demorou tanto e chegou no Brasil com os mesmos princípios da Europa? A trajetória da periferia, né, usando os termos do livro, ela é diferente do capitalismo no centro, né? Na periferia, um dos grandes problemas é justamente aquilo que a gente chama de atraso, né? O grande problema é que o Brasil, ele é alçado ao capitalismo de maneira desigual e tardia. Então, quando nós nos tornamos colônia, nós entramos no capitalismo de maneira tardia e desigual. E essa maneira desigual, ela é mantida ao longo da nossa história. Nossa independência não rompe com essas desigualdades e não rompe, não é, com esse atraso. Então, podemos dizer, né, que o capitalismo ele vai acontecer na periferia de maneira diferente e também atrasado. Então vamos pensar, né, a nossa industrialização. Quando nós damos o nosso primeiro passo na industrialização, ali na década de 1930, o centro capitalista já tinha superado a segunda revolução industrial, né? Então, um dos grandes paradigmas para que o Brasil pudesse ter a social-democracia seria justamente alcançar o tal de desenvolvimento. E ao longo do século XX, esse tal desenvolvimento ele era sinônimo de industrialização. Então, enquanto o Brasil não alcançasse essa industrialização, nós não teríamos uma equiparação com os países desenvolvidos, e não tendo essa equiparação, nós não conseguiríamos formar um excedente suficiente que pudesse ser dividido. É a tal história lá, né, de fazer o bolo crescer para que depois ele pudesse ser dividido. Então, vamos dizer assim, até o final da ditadura militar no Brasil, esse bolo não foi o suficiente para ser dividido. Então, é um marco o período da redemocratização, porque seria o momento em que finalmente a questão da justiça social poderia ser encarada. E nesse ambiente de buscar a justiça social, a social-democracia seria uma alternativa finalmente para o Brasil. É aí que surge, então, o PSDB, lá por volta de 1988, segundo as suas pesquisas, e você diz lá que o PSDB, nos seus primórdios, tinha conceitos, ideologias, princípios bem definidos. Quais eram? O PSDB, ele surge com alguns princípios que estariam, né, ligados a exatamente o que a gente chama de social-democracia do final do século XX, tá? Ou a terceira via, tá? A terceira via, ela é uma social-democracia que surge lá na Europa, tendo, por exemplo, como exemplo o governo do Schröder na Alemanha, e o Tony Blair na Inglaterra, e ele, naquele exato momento, por causa das transformações que o mundo, né, o capitalismo, principalmente no centro, passava, a social-democracia, ela propunha uma suavização daquela sua proposta mais clássica de estado de bem-estar social. Então se propunha um liberalismo social, tá? Então não abria mão, né, da justiça social, porém essa justiça social, ela se daria dentro de novos termos. Então, o PSDB, ele surge defendendo a justiça social, surge defendendo as ideias de bem-estar social, mas também acredita na questão do mérito. Então, em termos de oportunidades sociais, né, o que o PSDB propunha, no primeiro lugar, em termos de políticas públicas, era garantir oportunidades iguais a todos. Em termos de Estado, o PSDB queria um Estado mais enxuto, tá? Um Estado mais gerencial, um Estado mais eficiente, tá?
E em termos de democracia, o que o PSDB propunha era uma democracia participativa, mas não nos cunhos muito, podemos assim dizer, basistas. Em que sentido eu poderia traduzir esse basismo? Bom, vamos citar aqui o PT. Né? O PT ele tinha um movimento que extravasava aquilo que seria a democracia mais comum, o voto, não é? As candidaturas, o jogo político. Né? Existe uma outra forma de fazer política, que é através dos movimentos sociais. Então põe na rua as pessoas, vai lá, faz protesto, faz reivindicação. Isso é o que a gente chama de política mais basista. O PSDB era mais institucionalista nesse sentido, né? Defendia que a política devia ser feita dentro da arena política. Bom, com menos de 40 anos, aproximadamente 40 anos da sua fundação, o PSDB ele tem sofrido assim, um grande desgaste. Gostaria de que, se você tem condições de dizer o que deu errado. Por exemplo, lá em 2016, no seu auge, o PSDB tinha em torno de 790 prefeitos no país, era o segundo maior partido do país. Nas últimas eleições, ele não alcançou menos que 300 prefeitos em todo o país, e ainda precisou, né, fazer federação com outro partido para conseguir contornar a cláusula de barreira e tudo mais. O que deu errado nesse projeto? O PSDB ele tem, né, eu acho, alguns problemas que são genéticos, tá nessa própria forma em que ele foi fundado, e alguns problemas que ele foi, não é, adquirindo com o passar do tempo. Tá? O problema genético é a falta de base social que ele surge, né? O PSDB ele surge como um partido de quadros. O que significa isso? Era um partido originalmente composto por políticos que já estavam dentro da cena política. Então ele surge ali durante a Assembleia Legislativa Constitucional, com, né, um rompimento com o PMDB, uma cisão do PMDB. Então a maior parte, né, dos seus fundadores é essa elite congressual. As bases sociais do PSDB eram muito pequenas. A gente tinha ali o MUP naquele exato momento, né, e mais nenhuma ligação. Se a gente for pensar, enquanto Partido Social Democrata, o PSDB não tinha nenhuma das condições que os partidos sociais democratas europeus tinham. Não tinha ligação com os sindicatos. Os partidos sociais democratas, por exemplo, na Alemanha, nascem dos sindicatos. Então, o PSDB tinha esse problema, né? Era um partido de quadros, sem uma base social muito forte. O segundo problema que eu enxergo é que o PSDB, ao longo do tempo, né, ele teve o mérito e aí, né, um certo demérito a partir daí, de ter chegado muito rápido ao poder. Tá? E ao chegar ao poder, é um partido que se profissionalizou muito rápido. Tá? Então o PSDB, ele, durante os 8 anos de governo Fernando Henrique, se tornou um partido extremamente extenso, né? Capilarizado e profissionalizado. Tá? E você manter, né, um partido profissional dessa forma, né, sem bases sociais muito fortes, você precisa da máquina pública na mão. Tá? Então, os anos que o PSDB ficam fora, né, do governo, né, federal, falando assim, né, isso é muito crítico para um partido sem bases sociais e que depende, né, de adeptos que são profissionalizados. Então, conforme o PSDB vai perdendo horário eleitoral, vai, como você mesmo disse, perdendo prefeituras, perdendo o governo do estado, tá? Sem esse financiamento da máquina pública, os profissionais foram se distanciando. Tá? E o terceiro problema é a falta de renovação da liderança na cúpula do PSDB. O PSDB foi criando um petit comité, onde os mais antigos,
né, não permitiam que os mais jovens ocupassem cargos importantes na liderança do partido. Tá? Então, com o passar do tempo, não houve uma renovação das lideranças, tá? Sufocando, não é, novas ideias, novas propostas. Então, o PSDB envelheceu, né? E hoje se encontra aí diante de um muro. E você, enquanto mestre de ciência política, dá para visualizar assim, um futuro menos caótico para o PSDB ou, de fato, o partido já está superado? Olha, eu acho que o PSDB tem um desafio enorme e eu não sei se tem vitalidade suficiente para superá-lo. Tá? O primeiro partido precisaria estar disposto a corrigir alguns desses problemas. O partido precisaria se reconectar novamente com as suas bases sociais. Segundo, precisaria permitir que novos expoentes fossem relevantes dentro do partido, algo que a gente não está observando. Haja visto, né, o que está acontecendo com lideranças como Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, ou a Raquel Lira, que agora parece que está de saída, né, em Pernambuco. E precisaria desfazer essa cúpula, né, que hoje ainda, né, controla o partido nacionalmente. Eu acho isso muito difícil de acontecer, né? É por isso que, pelo que a gente acompanha, o dia a dia do partido, ele está cada dia mais próximo de se fundir a outro, né? Caminhar para uma fusão com outro partido. Ok. E Jefferson, no Brasil costuma-se dizer, né, que político, que candidato troca de partido como troca de roupa, que o eleitor nem vota tanto pelo partido, mas sim pelo candidato, por conhecer o candidato. Há discussões sobre o fim dos partidos, né, que candidato não deveria ter que ser obrigado a se filiar a um partido para concorrer. Você acredita que as pessoas ainda veem ideologia política partidária ao votar? Olha, muito interessante a sua pergunta, Val, porque essa é uma... isso foi até, né, o nome de importantes artigos e livros aí na área da ciência política, né? Houve um momento em que se dizia que as ideologias estavam mortas, tá? E eu acho que isso é até entendível se a gente for pensar no cenário que nós tivemos ali na década de 2000, né? E eu acho que os dois principais partidos no Brasil, o PT e o PSDB, naquele exato momento, contribuíram significativamente para isso, né? O PSDB, o partido que assumiu, né, ser a social-democracia brasileira, caminhou para a direita, né, e se tornou um partido liberal. Tá? O PT, que era um partido de proposta socialista, ao assumir o governo, fez um governo social-democrata. Então, veja bem, né, num dado momento, a caminhada, a conversão para o centro, tá, desses partidos fez, né, as pessoas acreditarem que era tudo igual, né? Era mais do mesmo. Porque se a gente for pensar ali até 2010, realmente estava todo mundo no centro. PSDB no centro, PT no centro, e aí realmente ideologia pouco era representativo das diferenças entre esses partidos. Em que pese, tá, o PT sempre representou a esquerda, e o PSDB sempre representou a direita naquele exato momento. Eu acho que 2015 é um ponto de inflexão nessa nossa curta história aqui, né, no tempo presente. Mas isso por conta de uma figura, né, um candidato que encarou realmente essa proposta, ou eu não sei nem até se é essa ideologia, mas se o puro pensamento dele? Olha, na ciência política, a gente hoje, né, parte significativa dos cientistas políticos entendem que existe bolsonarismo além de Bolsonaro, né? O que, de certa forma, eu acho que é muito significativo e relevante que acontece a partir de 2015 é que esquerda e direita, né, pelo menos esses dois paradigmas, ou o que as pessoas acham que esses paradigmas são,
volta com muita força. E ficaram dois polos bem definidos, né? Exato. E aí também há aquela crítica de que é o radicalismo. Você entende que é um radicalismo ou simplesmente é a volta dessa ideologia ou a consciência dessa ideologia? Eu acho que os extremos eles são muito aparentes, né? Então, de ambos os lados, os extremos, por serem muito aparentes, eles nos chamam mais atenção, tá? Mas existe diferentes tons de vermelho e de azul nesse meio do caminho, né? Então, eu acredito que hoje um partido, tá? Em que pese, tá? Partido A ou partido B possa ser mais interessante para um determinado candidato conseguir seus votos, tá? Porque uma coisa é a eleição e a disputa eleitoral, né? Outra coisa é depois o governo, né? As propostas que se faz a partir daí. Eu vejo que hoje fica muito claro que um candidato, né? Um partido, ele precisa sinalizar para o seu eleitor quais são os valores que ele segue. Se posicionar, né? Exato. Quais são os valores que ele segue? E esses valores, né, se a gente for pensar lá na base, estão diretamente ligados a essas ideologias que são conformadoras desses valores. Porque as pessoas podem até não conhecer exatamente o que é uma ideologia, mas eles têm essa ideia do que eles querem para eles, né? Exatamente. Com que eles se identificam. Se você chegar, né, para uma pessoa, né, comum, né, no dia a dia, né, e perguntar o que é o liberalismo, provavelmente ela não saiba. Sim. Tá? Perguntar o que é o conservadorismo, talvez ela não saiba. Mas se você pergunta, né, um valor intrínseco a essas ideologias, família, né? Ou então liberdade, né, de ação, de expressão. São coisas que são muito caras às pessoas, são valores caros. As pessoas às vezes não sabem que seus valores se ligam a determinadas ideologias, mas elas prezam por esses valores e querem ver nos seus candidatos, nos partidos que elas votam, esses valores representados. Jefferson, e dá para arriscar em se falar em futuro um futuro político ideológico para o Brasil? Olha, eu acho que essa força da ideologia, ela retornou e ela vai permanecer ainda bastante tempo no Brasil, tá? Eu não gosto muito, sabe, de falar de polarização. Eu só acho que hoje as pessoas são mais politizadas, tá? E eu acho que isso é uma evolução da nossa república, tá? Eu acho que hoje, comparando com o retrospecto que a gente vê aí, né, desde o início da nova república, nós chegamos a um momento da nossa história onde as pessoas discutem política, né, no seu dia a dia, discutem política dentro de casa, discutem política na roda de amigos, e isso é muito positivo. É claro, né, que também vem os malefícios Sim. dessa discussão, né? Sim. Porque, infelizmente, né, o ser humano, muitas vezes, né, é emocional nas suas discussões. Mas eu não consigo enxergar, pelo menos não no imediato, no curto prazo, tá, uma mudança nesse cenário. Eu acho que a discussão política, a consciência política chegou e ela vai permanecer aí pelo menos algumas gerações com a gente. E no seu livro, né, a social-democracia, da qual a gente está falando, claro que você aborda, né, vários outros pontos, então é super interessante, a gente recomendo realmente uma leitura agradável e bastante informativa. E você disse que pretende continuar o assunto. Sim, já está, né? Esse é o seu primeiro livro? Este é o meu primeiro livro solo, né? Tá. Eu já tive a participação em livros, em outros livros, né, coletâneas, escrevendo capítulos, né? Inclusive escrevi aqui, junto com os autores jauense, né, As Margens do Rio Jaú. Certo. Mas livro solo é o meu primeiro livro, né? E nesse exato momento minha pesquisa continua, né? Aqui existe uma temporalidade, né?
coberta, que vai de 1988 até 1994. Hoje, o meu estudo vai de 94 até 2013. Tá? Então, o meu próximo livro, se tudo der certo, daqui a alguns anos... Já tem uma ideia de lançamento? Ah, não, ainda não, Val. É estrada, né? A gente está fazendo o trabalho de pesquisa nesse exato momento e eu acho que ainda tem alguma coisa aí, não dá para prever. Mas eu sei que eu vou cobrir aí os governos, né, Fernando Henrique, 1 e 2, Lula 1 e 2 e o primeiro governo Dilma. Okay. E a Social-Democracia na Periferia, como faz para adquirir? Ele é um livro que está à venda no site da editora, tá? Fisicamente você pode comprar direto pelo site da editora. Ele tem a versão, né, física e tem a versão e-book também. E a versão e-book aí está espalhada nos marketplace. É só entrar e digitar lá, vai achar o meu livro à disposição. Ok. Jefferson, nosso tempo de entrevista está se esgotando, mas eu quero agradecer muito a você pelas informações partilhadas aqui conosco, desejando muito sucesso e no próximo livro que você possa vir aqui também. Val, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, ao público da TV Câmara. É um prazer enorme estar aqui. Quando vocês precisarem, é só chamar. Eu venho, rapidinho. E a gente agradece. Bom, gente, então este Câmara Entrevista vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua companhia. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê. Até mais.